dia, então vamos. Bem, vocês conhecendo, a gente vai ter aula que eu estou fazendo um caso de virose, instrumento. Não sei se todos ou não, já dei para vocês. Os testes estão no resultado. Enfim, eu preciso vocês não estar bem, por isso a gente vai ter só aula online. Eu vou passar essa vídeo para vocês. Ela vai ser mais sucinta do que de costume, porque para gravar também está um pouco difícil. Até abaixei a iluminação que eu uso para a vista da cabeça. Vou passar para vocês a atividade de aula, nada demais. Basta poder entender o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje a gente já vai começar a ver sobre conflito entre ingleses e colonos. Vemos que a colonização da América do Norte tem diferenças para outras coisas, igualdade. Mas o importante é que a gente tenha em mente que, principalmente as diferenças que se concentram mais na região norte, trazem, parece que, os colônias uma mentalidade diferente sobre aquela terra, até em sua participação dentro da terra. Todos nós, pela sua história, o governo da Inglaterra é mais conturbada. Esse conflito de interesses marcou a história do desenvolvimento dos Estados Unidos. Influenciou o surgimento de ideias de liberdade e de independência entre os colonos. Quando a situação vai piorar, os colonos começam a pensar mais no seu bem-estar, nos seus interesses, do que na própria que está do outro lado do oceano. Isso é normal em todos os países, até grande parte da área das independências. Mas aconteceram por quê? Porque quem liderou a independência estava numa situação complicada, geralmente sendo oprimida pela metrópole que estava do outro lado do Atlântico, e vendo a oportunidade se levantou em um movimento para declarar a independência. Foi nos Estados Unidos, foi no Brasil, foi em todos os nossos vizinhos hispânicos. Se a situação de ser colônia não fosse ruim, não se teria motivo para a independência. Só aconteceu porque algo piorou. Além disso, desentendimentos entre países europeus envolvendo territórios coloniais também influenciaram no contexto estadunidense. Vamos saber mais sobre como ocorreu o processo de independência dos Estados Unidos, também conhecido como Revolução Americana. A Guerra dos 7 Anos, isso é um momento importante. Entre 1756 e 1763, alguns países europeus e suas colônias se envolveram em um conflito militar conhecido como a Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra e o Reino da Prússia se aliaram para combater exércitos da França, Áustria, Rússia e Suécia, principalmente por causa de disputas territoriais. O conflito acabou repercutindo também na América, levando os moradores das 13 colônias a combaterem os colonos franceses que tinham se estabelecido na região do Canadá. Por fim, a Inglaterra foi vitoriosa e ficou com alguns territórios na América, como a colônia canadense. É nesse momento que o Canadá passa a ser parte da Inglaterra, como até um espólio. O que é um espólio?
Um espólio é algo que você obtém ao derrotar um adversário. No caso de guerra, sempre a coisa que você captura, sejam terrenos, sejam riquezas, sejam produtos. E a Guerra dos 100 Anos ela foi uma grande guerra na época. Ela envolveu mais de um país, mobilizou muitas tropas, fez a Europa entrar num momento de guerra bem intenso. 7 anos não é pouco tempo, gente. 7 anos é um tempo considerável. E quando esses países entram em guerra, aqueles que têm colônias, as colônias também têm que entrar em guerra. Por que tem que estar em guerra, professor? Porque eles fazem parte daquele reino. A ideia da Inglaterra não é que a colônia, da Inglaterra e dos outros países europeus, não é que a colônia é um local separado que eu vou lá e mando. Não, ele faz parte de mim. E se eu estou sendo atacado, ele também tem que atacar meus inimigos. Isso faz os colonos dos Estados Unidos lutarem contra o norte, que era o Canadá, e conseguindo a vitória, aquela parte que é o Canadá vai para a Inglaterra. Tanto é que hoje no Canadá se fala inglês e se fala francês. Tem parte que se fala mais inglês, tem parte que se fala mais francês. Tudo por causa desse momento. E por que isso é importante? Porque quando os colonos ingleses, as 13 colônias, lutam pela Inglaterra, eles começam a ter um sentimento de que eles estão colaborando com o crescimento da Inglaterra de uma maneira ativa. E por isso eles são mais importantes para a Inglaterra. Só que isso era uma visão dos colonos. Para os ingleses, os colonos só estavam cumprindo a sua obrigação. Eles eram obrigados a isso na visão dos ingleses na Inglaterra. Principalmente os lords, o rei, o parlamento, etc. Já nos Estados Unidos, o sentimento é diferente. E vai ter um momento que a gente vai ver que essas visões vão se chocar. E isso vai dar combustível para o conflito entre ambos. O aumento dos impostos. Embora a Inglaterra tenha vencido, sua participação na Guerra dos 7 Anos gerou muitas despesas e, consequentemente, muitas dívidas. Guerra custa caro, não só em vidas humanas, também em dinheiro. Manter uma guerra é algo custoso e muito arriscado. Uma visão puramente política. E quando o país, que é a Inglaterra, começa a ter dívidas, ele precisa de dinheiro para pagar essas dívidas. E como um governo faz para ganhar dinheiro? Aumenta impostos. Assim, quando leis foram aprovadas para legitimar a interferência inglesa nas 13 colônias, a lei do açúcar, a lei da moeda e a lei do selo são alguns exemplos de legislações que tinham como objetivos restringir a autonomia das 13 colônias e controlar cada vez mais suas políticas comerciais e econômicas. As 13 colônias elas estavam crescendo bastante. E a Inglaterra deixou elas crescerem da maneira que elas estavam fazendo porque viu que estava tendo um retorno bom. Mas quando surge esse momento de problema e a Inglaterra precisa aumentar impostos, para garantir que esses impostos sejam pagos, eles aumentam o controle da região. E isso não é bom para as elites coloniais, as pessoas que eram ricas na colônia. Porque essas pessoas que eram ricas na colônia influenciavam na política da colônia. Apesar de que a colônia está submetida à coroa inglesa, lá na Inglaterra, no dia a dia, na vida cotidiana, precisa de administração, precisa de organização. E é nesses momentos que essas elites locais tinham sua influência na prática. Porém, com essa intervenção, está sendo mandado pessoas e leis novas para a colônia que vão diminuir
o poder de influência desses ricos coloniais. O que é autonomia? Capacidade de se autogovernar, sem ser subordinado a decisões externas, ou seja, decidir os rumos da sua própria vida. A colônia podia fazer isso, lógico, estava submetida à obediência, mas não era diretamente controlada, são coisas diferentes. Quando é uma colônia ou uma metrópole, esta última detém autonomia em relação às decisões políticas e estabelece controle sobre a colônia. Os problemas em Boston. A população das 13 colônias ficou bastante insatisfeita com as leis aprovadas no parlamento da Inglaterra. Inclusive, os estadunidenses chamam essas leis de leis intoleráveis. Por quê? Porque foram leis que dificultaram bastante a questão econômica e administrativa dos Estados Unidos. Na Inglaterra não só leis. Essas imposições geraram uma série de manifestações e protestos contra o governo inglês em diversas cidades da colônia. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem. E das cidades. Quer dizer, na Inglaterra também está batendo? Não. Até para a população mesmo inglesa, eles estavam nem aí para os Estados Unidos. Quem se irritou com isso foi a população nos Estados Unidos, nas 13 colônias. É nas cidades coloniais que começam protestos. Na região de Boston, além da instituição de boicotes à compra de produtos ingleses. Isso é importante por quê? Porque, principalmente as colônias do norte, elas tinham uma autonomia de fazer comércio com outros locais que não só a Inglaterra, o que é contra o pacto colonial. Era feito, digamos, de maneira legal? É difícil dizer. Mas se a coroa inglesa sabia, deixava acontecer, porque o retorno em dinheiro era bom. Mas os colonos começam a fazer o seguinte: tá, eu estou tendo produto sendo feito em outros locais que eu estou comprando, e eu não estou gostando do que os ingleses estão fazendo. Então eu vou fazer o seguinte: não vou comprar produtos ingleses para não dar dinheiro para a Inglaterra, e vou começar a comprar o produto de outros locais. Ou até dentro da própria colônia, feita de maneira aí sim ilegal. Manufatura não podia ser feita dentro da colônia. Quando tinha-se manufatura, ou o governo sabia e deixava para lá, ou se ele descobrisse, ia lá e impedia. Porque o pacto de colônia e metrópole não deixa. Na região de Boston, em Massachusetts, esses movimentos foram intensos e reuniram um grande número de pessoas. Em 1770, durante um protesto, soldados ingleses atacaram os colonos, provocando mortes e deixando muitos feridos. Esse episódio ficou conhecido como Massacre de Boston e ao longo dos anos foi considerado um acontecimento simbólico da insatisfação dos colonos com os ingleses e o início das manifestações a favor da autonomia política. Bem, uma coisa para dizer sobre esse massacre de Boston. Teve pessoas que se machucaram e algumas morreram no massacre de Boston. Teve, é verdade. Mas a quantidade e a dimensão, o tamanho do massacre, isso foi exagerado de propósito. Por que exagerado de propósito? Eu vou explicar a vocês. Existe uma coisa que vem desde o início da era moderna, que é chamada de imprensa. A imprensa que espalha a notícia, que faz jornais, ela, no caso dos Estados Unidos, no caso da colônia, tinha-se os jornais da colônia e alguns começaram a fazer propaganda
aumentando o acontecimento para fazer mais pessoas se revoltarem. O massacre de Boston foi a morte, se me lembro bem, aí realmente a minha cabeça não tá boa, mas foi um número de umas 12 pessoas que morreram. Pessoas morreram. Tá errado? Tá errado. Mas, quando se conta a história, tende-se ao exagero, no caso aqui do massacre de Boston, de propósito. Inclusive, chamar de massacre de Boston é uma maneira de chamar a atenção das pessoas, porque nesse momento ainda tinha muita gente que estava indecisa. Ainda tinha muito colono na Inglaterra que era a favor da Inglaterra. A coluna, nas 13 colônias, que era a favor da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra não era um país fraco. Depois da Guerra dos 7 Anos, ela cresceu bastante em força e dinheiro. E muitos gostavam de serem ingleses, apesar de viver na colônia. Aquela coisa que eu falei, nem todo mundo, que eu falei no ano passado, nem todo mundo que foi para as colônias tinha o pensamento de morar lá para sempre. Tinha gente que queria fazer um dinheiro lá e voltar para a Inglaterra. Esse pensamento era bastante popular. Quando se começa a fazer notícias e aumentar notícias de que a Inglaterra estava sendo agressiva com a população, algumas pessoas que estavam indecisas começam a mudar de pensamento e apoiar os revoltosos. Em 1773, a situação de tensão se agravou ainda mais, com a aprovação da Lei do Chá. Essa legislação obrigava os colonos a comprarem chá apenas de fornecedores da Inglaterra, ligados à Companhia das Índias Orientais. Uma coisa importante a dizer: na Inglaterra tinha-se muita questão de que vendedores ingleses faziam o papel de vendedores em nome da Inglaterra, mas eles também ganhavam um pouco de dinheiro. A Inglaterra tinha, lógico, seus representantes oficiais, mas eles usavam muito da população civil como representação. É uma coisa até interessante para eles, porque às vezes pegavam uma pessoa que tinha mais experiência em vendas para ajudar o país. Uma estratégia bem interessante. Desse modo, os colonos tinham que se submeter aos altos preços da mercadoria, sem poder participar do comércio internacional do produto. Chá naquela época dava bastante dinheiro, gente. Você pode pensar, chá, nossa, como assim? Não é um produto barato? Não, naquela época era um produto que nem todo mundo podia comprar. Para protestar contra essa medida, em 16 de dezembro de 1773, colonos disfarçados de indígenas invadiram o porto de Boston e atacaram os navios mercantis da Inglaterra, ou seja, navios que levavam produtos, que faziam comércio. Mais de 300 caixas de chá foram jogadas no mar durante esse episódio, que ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Assim, uma coisa que a gente tem que entender, turma. Em todos esses protestos, todas essas insatisfações, as pessoas ainda não falavam de independência. Eles queriam mudar as leis, mas ainda não se tinha um grande apoio à ideia de independência. Como vimos diversos episódios de conflitos, como vimos anteriormente, diversos episódios de conflito entre colonos e governo inglês geraram insatisfação na população das 13 colônias. Considerando esse contexto, as ideias iluministas de liberdade, de autonomia política, passaram a ganhar mais adeptos entre os colonos da América. Para discutir tais ideias e analisar a situação de tensão com o governo inglês,
representantes das 13 colônias se organizaram em duas reuniões, em 1774 e 1775, na Filadélfia. No segundo encontro, tomaram uma importante decisão. As 13 colônias declararam sua independência em relação à Inglaterra, afirmando que recorreriam ao conflito armado caso sua determinação não fosse aceita. Nessa ocasião, George Washington, um rico proprietário de terras, foi nomeado líder dos colonos. Então, só dando uma explicaçãozinha. Estava começando a ter conflitos. Depois da festa de chá de Boston, a Inglaterra aumentou a repressão e os colonos começaram a ver que, olha, a Inglaterra está sendo muito agressiva. Tá bem que o pessoal passou dos limites, mas a Inglaterra está sendo muito agressiva. Uma coisa que eu deixei de comentar. Por que os protestantes da festa de Boston se vestiram de índios? Porque a ideia deles era culpar os índios. Eles queriam que a Inglaterra pensasse que eram índios fazendo o ataque, mas não convenceu ninguém. E essas reuniões, elas foram formadas primeiro para pensar de uma maneira unida entre todas as 13 colônias como vamos dialogar com a Inglaterra. Aí, num primeiro momento, na primeira reunião, que era, o nome foi Primeiro Congresso Continental, Primeiro e Segundo Congresso Continental, o nome que foi dado a essas reuniões, os líderes da reunião, eles pensaram que era melhor a gente tentar conversar. Aí, desculpa, gente. Os colonos, eles tinham alguns representantes deles lá na Inglaterra. Um deles é o Benjamin Franklin. Inclusive foi um dos principais desses. E eles mandaram uma carta para o Benjamin Franklin explicando a situação, que era representante da colônia. E lá no parlamento inglês, quando houve a notícia dos protestos que estavam aumentando, o Benjamin Franklin foi e falou para o rei: olha, rei, o pessoal lá tá estressado, tá se manifestando, mas vocês têm que entender, por favor, a situação deles. A colônia não é como a Inglaterra, os recursos não são tantos, e os líderes coloniais estão dispostos a abrir um diálogo com vocês, com o rei, desde que haja uma representação da colônia permanente aqui, para que a nossa situação seja ouvida pelo parlamento. Praticamente foi isso que o Benjamin Franklin falou. Só que, em um ato que a gente pode pensar, até um ato de arrogância, de achar que as pessoas da colônia eram menores, não se aceitou essa ideia. O rei da Inglaterra, ele quis que as leis fossem impostas de qualquer maneira. E inclusive até deu ordem para se aumentar a repressão. Aí se tem a segunda reunião, em que eles chegam à conclusão que não tem como. Se ficar nessa de tentar dialogar, todos serão reprimidos antes que se possa organizar alguma coisa, e eles decidem lutar pela independência. Por que escolher George Washington? Desculpa. Porque o Washington, ele tinha experiência de guerra na Guerra dos 7 Anos. Então, dali, poucos tinham experiência. Ele tinha um pouquinho a mais. Então decidiram pôr ele como líder.
Para legitimar a decisão, foi aprovada a Declaração de Independência das 13 colônias. Documentos que os colonos reafirmavam sua autonomia política em relação ao governo da Inglaterra. A declaração foi publicada em 4 de julho de 1776 e representou um marco na história dos Estados Unidos. 4 de julho até hoje é a data mais comemorada nos Estados Unidos. Está acima do Natal, acima da Páscoa. Não estou falando de motivos religiosos, mas tipo, em tamanho de festa. Digamos, a maior festa no Brasil é o Carnaval. Para eles é o 4 de julho. A Inglaterra resistiu militarmente à decisão da independência das 13 colônias em uma guerra que durou 6 anos. Foi uma guerra bem longa. Inclusive, o George Washington ele mais perdeu batalhas do que venceu. Só que, se não me engano, ele teve 7 batalhas e ganhou só 3. Mas as 3 que ele venceu foram vitórias muito decisivas. Os colonos enfrentaram muitas dificuldades nesse conflito, pois tiveram que combater o experiente exército inglês. Um outro problema também, que o livro de vocês não traz, poucos livros falam disso, didáticos, livros de história assim mesmo, vocês vão ver, é que os soldados dos Estados Unidos, eles tinham que ser convencidos a lutar. Enquanto os soldados ingleses eles eram treinados e acatavam as ordens por causa de uma questão de hierarquia, todos os soldados da Revolução Americana eles eram contratados. Eles ficavam um tempo X, de mínimo 6 meses, lutando em nome da Revolução. E quando acabasse os 6 meses, eles podiam ir embora. Então, para manter um exército, o tempo todo a questão da propaganda foi importante. Porque ele tinha que, os líderes da Revolução tinham que convencer o tempo todo os soldados a lutar. Naquela época, a França tinha o objetivo de enfraquecer o poder inglês na Europa. Por quê? Porque a França e a Inglaterra são dois grandes adversários. E por isso forneceu apoio financeiro e militar às 13 colônias, que foi fundamental para os combates. E o que traz problemas para a França depois. A gente já viu isso. Em 1781, após forte resistência dos colonos, a Inglaterra foi derrotada e expulsa da América do Norte. 2 anos depois, a independência das 13 colônias, agora Estados Unidos, depois que fica independente, vira Estados Unidos. Foi reconhecida com a assinatura do Tratado de Paris. Organizando um novo governo. Para dar estabilidade ao país independente, foi necessária a criação de uma Constituição, que estabelece as principais leis e normas das instituições do Estado. Após uma série de discussões, em 1787, foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos da América, que é o principal documento de uma nação. Não da América, lógico. A Constituição, o principal documento de uma nação. E a dos Estados Unidos ela tem uma importância porque ela trouxe uma mudança em todo o cenário político do mundo. O documento dividiu o governo em poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Isso não é novidade. Novidades são outras coisas. George Washington, além de liderar o exército nas guerras de independência, teve um papel fundamental no grupo que apoiou a Constituição. Em 1789, ele foi escolhido como o primeiro presidente dos Estados Unidos, governando até 1797. Lê a seguir a introdução e o primeiro artigo da Constituição dos Estados Unidos. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, promover a defesa comum, promover o bem-estar e garantir para nós, para nossos descendentes, os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Artigo 1, seção 1. Todos os poderes legislativos conferidos por esta Constituição serão confiados a um Congresso dos Estados Unidos, composto de um Senado
em uma Câmara de Representantes. Ou seja, a Constituição dos Estados Unidos era uma Constituição representativa. O poder é gerido, não comandado, gerido por representantes eleitos do povo. Você sabe o que é uma democracia? Essa palavra é de origem grega, quer dizer poder do povo. Na Grécia Antiga era um conceito sobre a participação dos cidadãos na política, os quais se referiam aos homens livres nascidos na cidade de Atenas e maiores de idade, que podiam argumentar e discutir diretamente entre si as questões relacionadas ao governo da cidade. A isso chamamos de democracia direta. Com o fim da antiguidade, na maioria das regiões europeias, formaram-se reinos. Tais estruturas políticas se baseavam na figura de um rei que governava sem a participação dos súditos. Porém, ao longo do século XVIII, ideais iluministas passaram a ser difundidos na Europa. E o combate ao autoritarismo dos soberanos se tornou mais forte. Na Inglaterra, por exemplo, as ideias liberais de John Locke, a gente já viu sobre ele, instituíram uma série de limitações ao poder dos reis. A instituição dos Estados modernos, entre eles os Estados Unidos, adaptou o conceito de democracia aos novos modelos de governo que vinham sendo discutidos pelos iluministas. Assim, com a aprovação da Constituição de 1787, constituiu-se a democracia moderna, um sistema de governo em que o povo participa das decisões e tem o direito de escolher seus representantes para o exercício da política. Grande parte dos estudiosos considera os Estados Unidos a primeira democracia moderna do mundo. E de fato é. Os Estados Unidos ele trouxe a democracia de volta para o mundo depois de mais de 2.000 anos só de monarquias e impérios. Desde a Grécia Antiga não se tinha democracia em um governo. Vamos ver algumas características importantes da Constituição, que foi inédito naquele momento. O governo instituído com base em critérios de representatividade defendia os direitos básicos dos cidadãos, como a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Isso, inclusive, está na Constituição dos Estados Unidos, como um dos principais artigos. Foi instituído um modelo federativo que divide o governo em âmbito nacional e regional. Tem um governo regional, ele se gere. Aí tem um governo nacional. Nacional é para fazer uma união entre eles, mas os estados têm autonomias. Tanto que até hoje tem leis que existem em um estado dos Estados Unidos e não existem em outro. O modelo iluminista dos três poderes, de Montesquieu, inspirou a divisão entre poderes executivo, legislativo e judiciário. Assim, buscava-se evitar a centralização política e os abusos de poder. As inovações políticas apresentadas na democracia estadunidense influenciaram outras nações a organizarem seus movimentos de independência, exigindo cada vez mais a participação popular na política. E é isso, turma. Ficamos por aqui. Vamos para o grupo do Telegram fazer a nossa atividade de aula e tirar dúvidas da matéria.